Oi pessoal, professor Frank Santos, estamos juntos de novo. Vou fazer hoje um vídeo diferente, analisando os dois jogos ontem, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, nesse mesmo vídeo, tá? Vamos começar o vídeo falando um pouquinho sobre o método de análise de uma partida. Em geral, o analista, o cientista, o pesquisador, o estudioso, ele precisa ter alguns princípios para poder começar o seu trabalho de investigação e de análise. Na geografia e nas ciências humanas, a gente tem alguns princípios. Entre eles, nós temos o princípio da analogia e o princípio da atividade. O princípio da analogia fala de você observar fatos semelhantes, fenômenos parecidos, e identificar o que é que dali teremos de igual, causas, consequências, conexões. E no fenômeno da atividade a gente fala do dinamismo, da dinâmica dos fatos que são trabalhados. No caso de Ceará e Fortaleza, eu vou fazer um método comparativo, vou fazer uma comparação entre os dois. Apesar de estarem em níveis e patamares diferentes, em campeonatos bem diferentes, mas eu acho que aqui resume bastante esse método. E isso vai mostrar também a atividade, a dinâmica que esses times têm ao longo dessas competições. Primeiramente, pontos positivos do Fortaleza. Fortaleza ontem, eu enumerei 3 pontos positivos principais. O primeiro, obviamente, é o equilíbrio mental da equipe depois de levar o gol. Esse equilíbrio mental, ele é visto dentro do equilíbrio tático. O time consegue ter um equilíbrio tático suficiente para não se descontrolar, não dar o jogo para o adversário. Então, Fortaleza consegue isso hoje, por quê? Porque adquiriu uma capacidade, uma personalidade de time grande, de time de chegada, de time campeão, né? Até porque ele foi vice-campeão nessa competição. Então isso é muito importante. O segundo ponto são as atividades, a dinâmica individual, né? Fortaleza é um coletivo, mas eu posso destacar aí 3 jogadores no jogo de ontem como destaques individuais. Não só pelos gols, mas os gols simbolizaram a importância deles. O Pikachu, que é aquele, o desafogo dessa vez não foi o lado esquerdo, foi o lado direito. Pikachu é aquele jogador onde você menos espera, ele tá dentro da área para finalizar, ou de cabeça, ou de carrinho, ou fazendo um chute, ou tirando do goleiro. E ao mesmo tempo ele tem uma disponibilidade defensiva muito grande. Não é que ele seja um grande marcador, mas ele tem essa disposição, ele volta para recompor espaço, ele vai ajudar o lateral, ajuda o meio campo. Então é um jogador importante. Acredito até que o Pikachu é o jogador mais importante de Fortaleza nesses últimos anos, onde ele teve esse crescimento. O Lucero, que é o centroavante, né? Quando ele volta, a bola procura ele, aquele cara que faz o gol que o centroavante tem que fazer. E o Sacha, mostrando como jogou bem, entrou bem, junto com o Hércules, mas ele conseguiu criar chances e fazer um gol no finalzinho. E isso simboliza como Fortaleza tem um plantel bom. O Vojvoda faz essas mudanças, né? Muda os volantes. E ele entrou no segundo tempo e o Fortaleza cresceu com a entrada dos reservas. Então foi um ponto positivo. E o terceiro ponto positivo foi a torcida do Fortaleza, né? Que mesmo perdendo o jogo, depois o Fortaleza empatou, praticamente levou o time nas costas, vencendo toda a dificuldade da partida. Fortaleza conseguiu virar o jogo e se tivesse mais 5, 10 minutos fazia mais gols. Então, tanto Fortaleza quanto Ceará tem esse aspecto em comum. A torcida segura o time, sustenta, apoia, leva para cima. Castelão cheio é um jogador a mais, né? Mas o futebol não é aquele que só se vê, né? Não é só os pontos positivos, nem aquilo que é visível. Por exemplo, uma coisa que pouca gente nota é a importância que o Tinga teve, não só pelo passe que ele deu do gol, mas porque a entrada do Tinga favoreceu muito o Pikachu. Favoreceu muito Fortaleza. Quando o Tinga vai fazer aquele terceiro zagueiro, que quando o time ataca, ele vira um lateral e o Pikachu vira ponta, e quando o time defende, o Pikachu vira ala defensiva e ele vira zagueiro, isso melhora a saída do Fortaleza de bola, que com o Brits é mais difícil do que com o Tinga. O Tinga tem uma áurea para jogos decisivos, ele faz gol, ele dá passe de gol, e faz com que o Pikachu tenha mais referência, tanto atrás quanto na ultrapassagem. Então, a volta do Tinga para fazer aquele terceiro zagueiro pelo lado direito, virando o lateral direito,
ajudou demais o Fortaleza ontem a ganhar o jogo por aquele lado ali. Então nem sempre todo mundo vê esse tipo de mudança tática. Então parabéns ao treinador que fez esse retorno do Tinga. E o ponto negativo, acredito que são as bolas altas. O Fortaleza ainda sofre com essas bolas aéreas, essas faltas, esses escanteios. Tem uma equipe alta, mas precisa melhorar essa deficiência. Ainda é uma deficiência antiga que o Fortaleza tem nessas bolas altas. Acho que isso é o único ponto fraco hoje que vem se repetindo ao longo de alguns jogos do Fortaleza, né? Mas algo que se treina, algo que se capacita, até porque o adversário também treina jogadas ofensivas. E outro ponto negativo, a catimba e o medo do Rosário Central, um time que veio aqui para empatar, para levar para os pênaltis, ou para não jogar, ou para ganhar um joguinho num descuido, como teve lá no primeiro gol. Catimbento o jogo todo. Tudo bem que o futebol sul-americano tem esse folclore, né? Essa história da catimba, mas ficou feio pro Rosário. Eu acho que ele poderia ter vindo jogar mais, até porque é um time que tem uma tradição no seu país. Já o Ceará conseguiu, graças a Deus e a uma arbitragem que não atrapalhou tanto, a sua vitória. E esse é o primeiro ponto positivo do time, a vitória. O Ceará precisava vencer. E o Ceará venceu bem, dominando o jogo todo e podia ter vencido por mais gols. O Ceará conseguiu jogar bem tanto quanto as duas partidas anteriores. Só que dessa vez o adversário é mais fraco, está na situação inferior aos outros, mas o juiz também não atrapalhou tanto. Então, o Ceará conseguiu sim manter o padrão e jogar bem. Isso é um ponto positivo. E no meu programa no final de jogo, de domingo às 9 horas, eu comentei sobre isso, que eu via boas perspectivas para o Ceará, porque o que eu estou vendo o treinador Léo Condé fazer é manter uma equipe padrão e fazer esse padrão de jogo acontecer, com pequenas variações de posicionamento com esses mesmos jogadores. Então isso ajuda com que o time se conheça, passe a se entender com mais facilidade. Então a vitória é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo é a individualidade, né, do Eric Pulga, que é um jogador decisivo, um jogador que quando recebe a bola em condições da individualidade, dificilmente ele não passa pelo primeiro marcador. Dificilmente a jogada dele não termina em alguma coisa positiva. Então o Eric Pulga é sim um dos melhores atacantes do Brasil, na minha opinião, e é sim a principal jogada do Ceará de ataque. E quando o Ceará consegue fazer aquela jogada dele com o Matheus Bahia, é muito forte. Então, o ponto individual positivo foi o Eric Pulga. O Richard também fez uma ótima partida, fez algumas defesas difíceis, bolas chutadas de longe, algumas cabeçadas resvaladas, mas que ele fez um bom trabalho, né? E o outro ponto positivo foi o treinador Léo Condé, que mais uma vez manteve um time correto. Eu gostei da entrada do Richardson, né? O Mugni conseguiu, com o Richardson entrar, ter um pouquinho mais de facilidade na dinâmica, ele ficou jogando mais pelo campo inteiro. O Mugni foi mais um articulador do que um definidor, do que um jogador de meia, né? E isso ajuda o Ailo, porque o Ailo consegue um pouquinho mais à frente. E o Ailo vem fazendo os gols, né? Aquele golzinho de oportunismo, mas vem fazendo gol. Então, eu acho que a entrada do Richardson é o que eu já pensava, ter um jogador volante do lado do De Luca, até para ajudar o De Luca a jogar um pouco mais livre, e principalmente o Mugni. O Mugni foi bem na articulação do time, rodando bola, vindo buscar na zaga, mas precisa ainda dar mais assistências, fazer mais gol. Fez uma boa batida de falta que foi na trave. Então ele está melhorando, está crescendo, mas precisa mostrar mais. Acho que quando o Lourenço chegar, essa vaga é do Lourenço, tá? E o que não se viu, aquilo que a torcida nem sempre vê, mas que é importante, é a volta do David Ricardo. David Ricardo é hoje o melhor zagueiro do Ceará. É talvez o mais inexperiente, às vezes comete algumas atrapalhadas, mas é o melhor zagueiro. Por quê? Porque ele tem muita força física, tem ótima recuperação e ele tem personalidade para atacar. Ele gosta de dar passes verticais, ele vai para a área para cabecear, ele quer participar do jogo ofensivo. E no futebol de hoje é importante que os zagueiros tenham isso. Então, para mim, o David Ricardo veio, melhorou a zaga, melhorou a saída de bola e traz para a defesa do Ceará uma característica um pouco mais participativa do jogo do time. Isso é um ponto positivo que muita gente não percebeu, né? David Ricardo foi um bom retorno. E o ponto negativo do Ceará continua sendo os reservas, né? Infelizmente, ao contrário de Fortaleza.
O Fortaleza, o reserva entra e melhora. No Ceará, os reservas entram e o time cai. O Ceará precisa melhorar isso. Precisa de um elenco melhor para ter um crescimento nesse segundo tempo. 2 boas vitórias, 2 torcidas alegres, semana está sendo boa para os times cearenses. Vamos ver se a gente se mantém. Acho que o Ceará vai continuar crescendo e acho que Fortaleza está cada vez mais mostrando que veio para disputar qualquer competição no nível dos grandes e tradicionais times campeões dessas competições. Uma boa semana. Abraço, tamo junto.